Bem-vindos à página 2. O ano letivo está praticamente a terminar e, por isso mesmo, hoje o convidado é João Dias da Silva, que é o secretário-geral da FNE, a Federação Nacional de Educação. Obrigado por ter vindo a esta página 2. Este ano letivo começou, de facto, de forma muito agitada devido à colocação dos professores, todo aquele episódio que seguimos os professores contratados. Este ano, curiosamente, em junho, já se abriu o processo concursal, a Bolsa de Concurso. O que é que isto significa na prática? Há este ano alguma antecipação de calendário relativamente àquilo que ocorreu em anos anteriores. Embora noutras matérias haja ainda indefinições que são preocupantes quanto àquilo que são as condições que as escolas devem ver reconhecidas para poderem preparar o ano letivo. De qualquer modo, neste momento já está a decorrer o processo de concurso para os professores dos quadros de zona pedagógica e quadros de escola e agrupamento de escola. Desejamos que se cumpra aquilo que o Ministério da Educação anunciou, de que estes professores serão todos colocados até ao final do mês de junho, o que significa que os professores dos quadros estariam este ano colocados todos até 30 de junho, o que significa mais de 90% dos professores já colocados, que depois, durante o mês de julho, se possam fazer as mobilidades. Aliás, abriu hoje o processo para que os professores que estão com situação de doença sua ou de familiares seus possam identificar qual a escola onde pretendem colocação no próximo ano, para poderem ser acompanhados do ponto de vista de saúde e garantirem o seu desempenho profissional. E está a decorrer este processo neste momento e vai abrir durante este mês de junho, segundo está anunciado, o processo para que as escolas possam determinar os critérios com que vão selecionar os docentes que forem necessários para, a título remanescente, no início do ano letivo. Depois dos professores dos quadros colocados, há ainda necessidades nas escolas. Então vamos por partes. Não se esqueça do que vai dizer. Significa que os professores que são do quadro, quando forem de férias, já sabem para o ano onde é que vão estar? Este ano esperamos que isso aconteça. É um grande desafio que nós colocamos no ano passado ao Ministério da Educação, foi o de que pelo menos os professores dos quadros todos estivessem colocados até 30 de junho. Se isto for conseguido, é um grande respeito pelas pessoas, que é poderem saber no próximo ano em que escola é que vão trabalhar, e para o próprio sistema educativo, as próprias escolas saberem quais são as pessoas com quem vão trabalhar no próximo ano. Há alguns fatores negativos neste processo. Há injustiças relativas que não foram acauteladas na forma como decorreu o concurso, que permite que professores que estiveram contratados no passado durante muitos anos e que agora vão entrar em situação de quadro. Porque há professores com mais tempo de serviço como contratados, que vão continuar como contratados, e professores com menos tempo de serviço de contratado, que vão ocupar lugares de quadro, devido a uma fórmula que nós consideramos injusta de acolhimento de candidaturas e de enquadramento dos professores em candidatura, que faz com que professores com menos tempo de serviço entrem nos quadros, ficando professores com mais tempo de serviço como contratados, ainda como Mas em relação aos contratados, estava-me a dizer que se abriu o processo para as escolas começarem a pensar naqueles que Estamos a falar das escolas TAPE, escolas que são territórios educativos de intervenção prioritária, e escolas com autonomia, que são já algumas centenas de escolas, poucas, mas não corresponde ao universo das escolas. Porque aquilo que é pouco lógico também que nós encontramos no sistema é que não há uma mesma fórmula de colocação de professores para esta fase de início do ano letivo idêntica em todas as escolas. Nas escolas ditas de autonomia, onde a autonomia não existe realmente, ou territórios educativos de intervenção prioritária, o regime de colocação de professores é o da Bolsa de Contratação de Escola. As outras escolas seguem um outro regime de colocação em que se adota como critério de seleção dos professores a lista graduada nacional, que é composta por todos aqueles que se candidataram. Para as escolas com autonomia e escolas TAPE, há a utilização desta fórmula, que é a da BCE, onde se diz que as escolas podem utilizar alguma margem de autonomia, que nós consideramos que não corresponde rigorosamente a nada, nem neste aspecto, nem no restante modo de funcionamento das escolas, mas é o que está estabelecido na lei, é o que se define para o funcionamento deste ano e que traz para este ano uma novidade boa, que é o facto de os critérios em relação àqueles que foram adotados no ano passado serem muito menos e haver
possibilidade de uma maior objetivação e determinação dos critérios com que as escolas selecionam. Pois é, que havia uma queixa de que havia algo subjetivo, alguma subjetividade. Não é? Havia no ano passado critérios perfeitamente subjetivos que davam campo a todo o tipo de interpretação por parte dos candidatos, por parte das direções das escolas, e isto criou nas pessoas, para além de outros fatores, criou um sentimento muito forte de injustiça. Para além daquilo que foi a utilização, foi a fórmula com que se fez a graduação dos candidatos, que este ano tem adota um mecanismo que nos parece melhor do que o do ano anterior, que não deixa de conter injustiças relativas entre candidatos, mas devido à diminuição do número de critérios que estão em causa. Mas acha que esses erros que foram cometidos no ano passado não vão ser repetidos? O próximo ano letivo vai começar de forma mais tranquila? A injustiça vai manter-se. Vai continuar a haver professores que vão considerar-se, e nós consideramos que bem, injustiçados, bem na perspectiva que deve ser salvaguardada, da justiça relativa de todos os candidatos. É muito difícil determinar... Mas quando diz que se vão sentir injustiçados, é de uma forma objetiva ou subjetiva? Não, porque a própria lei permite esse grau esse sentimento de injustiça, que é o facto de as pessoas sentem-se justamente colocados se os professores com mais tempo de serviço, com mais experiência, têm a possibilidade de ser colocados e com maior graduação profissional, portanto, têm a possibilidade de ser colocados antes de outros com menor graduação profissional. Quando nós introduzimos fatores que permitem que professores com menor graduação profissional sejam colocados antes e em vez de outros professores com maior graduação profissional, há, logicamente, aqui um sentimento de injustiça que frustra as pessoas e que faz com que as pessoas se perguntem para que este meu investimento no trabalho nas escolas, esta colocação ao longo dos anos a servir o sistema educativo. Mas que explicação é que há para esse tipo de Aquilo que o Ministério nos diz é que é o resultado da aplicação de critérios que a escola deve poder identificar para selecionar os seus professores. Estamos a falar de um universo muito reduzido de professores escola a escola. Mas isso tem a ver com o quê? Com as escolas identificarem maior qualidade de determinados professores em relação a outros? Porque isso também é justo, digamos assim, não é? Se os critérios que nós, de funcionamento das escolas, pudessem ir por esse caminho, poderíamos vir a encontrar mecanismos de solução que permitissem que, para um grupo de professores da escola, a escola pudesse determinar, para ofertas próprias da escola, ofertas específicas da escola, muito enquadradas naquilo que são as realidades de funcionamento dessas escolas, que houvesse a possibilidade da escola, para esse grupo, poder determinar os seus próprios critérios objetivos, critérios que fossem mensuráveis como adaptados àquilo que são as efetivas necessidades. Nós temos de eliminar, porque estamos a falar da escola pública, temos de eliminar todas as possibilidades que façam com que a seleção dos candidatos a serem professores possa ser feita na base do conhecimento pessoal, de preferência. Mas também pessoal. Temos que eliminar a possibilidade de manter professores mais velhos que são incompetentes a troco de professores mais novos que são competentes, não é? Também é preciso criar critérios que permitam isso. Há outros mecanismos no funcionamento, que não é o dos concursos, que podem servir para que essas situações não ocorram, para que possam ser substituídas. A colocação de professores pela lista graduada nacional não é, obviamente, a melhor solução, ou a solução ideal, só que até hoje não foi encontrada uma solução melhor que possa fazer com que as escolas se sintam bem com os professores que lá coloca, que os alunos sintam e as famílias sintam que estão a trabalhar com professores que estão vocacionados para aquela escola. Quando for de férias, tem consciência de quando regressar o ano vai começar de forma mais tranquila ou vamos ter agitação como quase sempre? Eu desejo que não haja agitação no princípio do ano letivo. Desejamos na FNE que tudo seja realizado de forma que todos os alunos vejam reconhecido o direito a terem professor no primeiro dia de aulas. O sistema educativo devia estar organizado de tal forma que todos os alunos tenham todos os seus professores no primeiro dia de aulas. E era assim que o sistema devia estar montado. A forma como está organizado e o calendário que ainda temos para cumprir deixa-nos muitas dúvidas quanto à garantia do cumprimento deste desejo, que deveria ser
uma realidade instalada na nossa sociedade, que é a de que todos os alunos tenham os seus professores no primeiro dia de aula. Perante as agitações que têm havido sempre, o movimento sindical dos professores, obviamente, tem tido grande visibilidade e grande força até na defesa dos direitos dos professores. Mas tem-se sentido alguma divisão entre a FNE e a FENPROF e que começa a chegar a alguma picardia até devido à defesa, enfim, dos interesses dos próprios professores. Acha que isso é bom para o próprio movimento sindical da defesa dos professores, haver uma divisão tão grande? São duas organizações que têm perspectivas e têm dinâmicas diferentes. Ninguém está a imaginar que a UGT e a CGTP tenham a mesma dinâmica, definam o trabalho que desenvolvem da mesma forma. Assim também, em relação à FNE e à FENPROF, têm as suas dinâmicas próprias, têm a sua forma de estar e de desenvolver a sua ação. E aquilo que nós entendemos no caso concreto mais recente, que é a da defesa dos professores do ensino particular, que o contrato coletivo que foi celebrado pela FNE promoveu as condições que fazem com que os professores do ensino particular estejam abrangidos por um regime de contratação que salvaguarda o seu tempo de trabalho, que salvaguarda as suas remunerações, que salvaguarda o desenvolvimento das suas carreiras. Tal como acontece noutros setores privados, há uns sindicatos que chegam a acordo, há outros sindicatos que não chegam a acordo. No caso concreto do ensino particular e cooperativo, a FNE chegou a acordo, juntamente com outros sindicatos da UGT, no sentido da celebração de um contrato que assegura essas condições, porque aquilo com que estávamos confrontados era com a decisão da entidade patronal de fazer caducar o contrato anterior. E se houvesse caducidade do contrato, aquilo que aconteceria era que haveria total desregulação do setor quanto aos direitos dos trabalhadores. E aquilo que nos conduziu na negociação foi o objetivo de conseguir chegar a um acordo relativamente a matérias que garantem os direitos de remuneração, de desenvolvimento de carreira, de horário de trabalho, de férias e dias de descanso, de distribuição da componente letiva e da componente não letiva. Mas acha que, perante isso, os professores que estão filiados na FNE estão mais seguros agora do que aqueles que estão na FENPROF? É evidente que, como em qualquer setor privado, onde há desregulação, onde não há contrato coletivo que cubra os respectivos trabalhadores, é evidente que os trabalhadores nessas circunstâncias estão menos protegidos. No caso concreto do contrato coletivo que a FNE celebrou com a AEP, no sentido da proteção destes trabalhadores, eles estão protegidos através deste contrato. Muito bem, João Dias da Silva, obrigado por ter vindo a esta página 2. Obrigado. Aqui falámos então com o secretário-geral da FNE, no momento em que o ano letivo está quase a terminar e já conseguimos de alguma forma perspectivar aquele que aí vem. Amanhã, outro assunto, outra conversa na página 2. Tenha uma noite feliz e até amanhã.